Senhor presidente, senador Paulo Paim, senhores senadores, senadoras, companheiros e companheiras. Senhor presidente, da mesma forma como estou aqui prestando atenção aos pronunciamentos dos meus colegas senadores e senadoras, eu estive no início dessa semana na tribuna já também para falar a respeito das eleições, sobretudo dos resultados das eleições e o futuro, que não é nem um pouco tranquilo, nem fácil. Entretanto, percebo que extremamente vigoroso espera todos nós no Brasil. Por uma razão muito simples, senhor presidente, porque não importa a candidatura, todas elas em comum tiveram um discurso que falava de mudanças, mas mudanças através do avanço. E eu dizia que foi exatamente isso, essa palavra de ordem, mais do que uma palavra de ordem, esse compromisso foi quem levou a presidenta Dilma ter o direito à reeleição. Porque o povo brasileiro, diferente, eu concordo aqui com o que disse a senadora Gleisi, diferente do que muitos tentam propalar, o povo brasileiro é muito inteligente, sabe o que quer e sabe qual o futuro quer para si e qual o futuro quer para o Brasil. Então foi exatamente em cima da avaliação de que foi no governo de Lula, de Dilma, que nós conseguimos os grandes avanços sociais e que também será através do governo da presidenta Dilma que teremos a maior possibilidade de continuar com esses avanços, é que o povo brasileiro foi à urna e votou. Votou no último domingo, dia 26. Entretanto, senhor presidente, agora não é hora mais de falar do que passou, é hora de falar do futuro. E o futuro não pertence a partido A, a partido B. Não pertence à corrente ideológica A ou B. O futuro pertence ao Brasil e ao povo brasileiro. Por isso é que nós, independentes de nossas opiniões partidárias, ideológicas, temos que fazer um grande esforço para contribuir com o desenvolvimento, com o avanço do nosso país, senhor presidente. Independente, a oposição tem que cumprir o seu papel, criticar aquilo que considera errado. Entretanto, a oposição não pode, nem deve, assumir um papel de procurar desestabilizar a nação brasileira, senhor presidente, porque desestabilizando a nação estaria desestabilizando o próprio povo brasileiro. Mas, enfim, senhor presidente, quando aqui estive tratando da eleição, eu fiz questão, antes de mais nada, de destacar a importância, destacar o simbologismo que foi a reeleição da presidenta Dilma. Simbologismo do ponto de vista de termos uma mulher no maior cargo político da nossa República. E uma mulher que foi eleita e uma mulher que foi reeleita. Isso para um país que tem as características que tem o nosso Brasil, de ser um país marcado pela discriminação em relação à presença das mulheres, sobretudo na política. Isso é muito importante e é mais um passo que nos ajuda muito no combate à discriminação de gênero. Aliás, as primeiras palavras da presidenta Dilma, quando falou em reforma política, não só no seu pronunciamento após o resultado das eleições, mas nas entrevistas que deu a vários jornais, telejornais, de vários canais de televisão diferentes, transmissoras diferentes, ela fez questão de, como mulher, destacar o quão desigual ainda é a participação das mulheres na política do nosso país. Então, isso tem um extremo significado para todas nós, que somos a maioria do eleitorado brasileiro, que respondemos por mais de 45% da produção econômica de nosso país e pelo sustento de mais de 1/3 de nossas famílias. Eu quero dizer, senhor presidente, que sem dúvida nenhuma, nessas últimas eleições, nós tivemos avanços importantes em relação à presença da mulher na política. Avanços importantes. Eu quero lembrar, em primeiro lugar, que em dezembro de 2013, quando nós aprovamos aqui a mini-reforma política, mais uma lei que não tratou da reforma e sim somente da mini-reforma,
Nós, através da nossa unidade, toda a bancada feminina do Senado e da Câmara dos Deputados, conseguimos inserir na nova lei, ou seja, um artigo na Lei 9.056 de 95, que trata das eleições, das campanhas eleitorais, um novo artigo que possibilita a Justiça Eleitoral brasileira, em cada ano eleitoral, nos 6 meses que antecedem a campanha eleitoral, que a Justiça Eleitoral, de forma institucional, desenvolva propagandas, campanhas de incentivo a uma maior presença das mulheres na política. E, graças ao entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, do seu ex-presidente, ministro Marco Aurélio de Mello, essa campanha já iniciou-se esse ano. A mini-reforma não foi aplicada esse ano, senador Paim, mas esse artigo, sim, iniciou neste ano, e nós vimos durante quase que 6 meses uma propaganda intensa na televisão, mostrando como é necessário e importante uma maior presença das mulheres na política. E isso fez, senhor presidente, com que tivéssemos um aumento nas candidaturas, na ordem de 46,5%. Um aumento nas candidaturas femininas. No ano de 2010, foram 5.056 mulheres candidatas. Agora, em 2014, foram quase 7.500 candidatas. Isso para nós é importante, é muito importante. O número de candidatas também que são disponibilizados pelos seus partidos apenas para cumprir a cota dos 30% diminuiu significativamente também. Mas isso, por outro lado, não significou um aumento na mesma proporção em relação às eleitas. Não. Se, por um lado, tivemos um crescimento de 46,5% no número de candidatas, a média do crescimento das parlamentares no Brasil inteiro chegou em torno de 9% ou quase 10%, bem longe, distante dos quase 50% que foi o crescimento no número das candidaturas. Portanto, e no entanto, esse protagonismo não se reflete ainda, o protagonismo da mulher, mesmo o aumento do número de candidatas, não se reflete na nossa representação política. Esses avanços, senhor presidente, pequeno que tivemos, ele mostra ainda que a ocupação de espaços de poder pelas mulheres ainda é tímido e, muito mais do que isso, continua a ser vergonhoso para a nação brasileira. O resultado das urnas, senhor presidente, nos dão a exata dimensão desse problema. Para as mais de 1.000 vagas nas Assembleias Estaduais e na Câmara Legislativa do Distrito Federal, foram eleitas 107 mulheres somente. Elegemos pouco mais de 11% das vagas de deputados estaduais, portanto, em todo o país. Na Câmara dos Deputados, apesar da eleição de 5 mulheres a mais em relação ao número das eleitas, o aumento corresponde a somente... o aumento que tivemos foram eleitas 45 deputadas federais no pleito de 2010 e 50 deputadas federais agora no pleito de 2014. Isso eleva a participação das mulheres na Câmara dos Deputados em quase 10%, 9,94% precisamente. Para o Executivo Estadual, mais uma vez, somente uma mulher elegeu-se governadora, que foi Sueli Campos, no estado de Roraima. Aliás, naquele estado eram 2 mulheres concorrendo ao governo. Uma, a nossa querida colega, companheira, senadora Ângela Portela, e a outra, a ex-deputada Sueli Campos, que entrou substituindo a candidatura de Neudo Campos e saiu-se vitoriosa nas eleições. Então, senhor presidente, mais uma vez, como procuradora da mulher aqui no Senado, eu entendo que nós não podemos falar de representação justa na política, seja no parlamento ou no executivo, enquanto as mulheres, que representam, repito, 52% do eleitorado brasileiro, continuarem a serem subrepresentadas no nosso parlamento e em todos os cargos políticos e públicos. No início do mês, senhor presidente,
no início deste mês, o Senado Federal, através da Procuradoria da Mulher e do Data Senado, organizou uma pesquisa, realizou uma pesquisa relativa exatamente à participação das mulheres na política e principalmente nas eleições. E, mais uma vez, os resultados dessas pesquisas expõem as verdadeiras causas e razões da ausência das mulheres no espaço de poder. São dados que nos ajudam a entender por que a candidatura e eleição de mais mulheres para exercer cargos políticos ainda é um grande desafio em nossa nação, em nosso país, senhor presidente. O Data Senado entrevistou 1.091 pessoas, entre homens e mulheres de todo o Brasil. Dessas entrevistas, conclui-se que os entrevistados não baseiam o voto em gênero. 83% dos que participaram da pesquisa responderam que não faz diferença se o candidato é homem ou se o candidato é mulher, ou seja, a baixa eleição de mulheres não pode ser associada a um preconceito contra uma candidata apenas pelo fato dela ser mulher. Não é isso que impede que tenhamos mais mulheres na política. Um outro resultado da pesquisa é que entre os motivos alegados para a não candidatura de mulheres está a falta de apoio dos partidos políticos. 39% dos entrevistados disseram acreditar que isso é que afasta as mulheres do protagonismo em um processo eleitoral. Apenas entre as mulheres, esse motivo foi alegado em 41% das que responderam à entrevista e à pesquisa do Data Senado. Esses dados, senhor presidente, senador Paim, confirmam uma realidade de quem já milita há algum tempo em algum partido. Uma realidade daquelas que têm vontade de se candidatar, mas não sentem que teriam as mesmas condições que, em geral, os partidos dão aos homens. Sabemos que a cota feminina de 30% de candidaturas não é suficiente. Até mesmo essa cota nem sempre é cumprida. Vem melhorando o cumprimento graças a muitas ações que a gente tem feito junto aos partidos políticos e a evolução na nossa legislação, que busca, de uma forma tímida ainda, mas estabelecer qualquer tipo de punição aos partidos que não cumprem a cota. Além de garantir o registro de uma candidatura feminina, o partido, senhor presidente, no nosso entendimento, e essa foi uma das grandes conclusões da pesquisa, tem que dar condições para que ela possa ser eleita. Como? Que condições? Ora, muito simples, o tempo de TV, o tempo de rádio durante a propaganda partidária, recursos iguais para todos, homens e mulheres também, recursos esses que devem ser investidos em campanha, convocação da militância para ajudar de igual forma a candidata. Mas, infelizmente, são as ações que ainda não contemplam as mulheres candidatas em um partido. Para mudar essa realidade, como também tenho dito dessa tribuna, e nós estamos falando há muito tempo acerca dessa questão, senhor presidente, é muito importante que aprovemos uma reforma política. Desde o primeiro pronunciamento, no dia de hoje, até agora, a gente tem visto muitas avaliações dos resultados das eleições e todos falando com opiniões diferenciadas, mas da necessidade de reformas e, entre elas, da reforma política. Nós temos a convicção plena e absoluta que não haverá um aumento significativo no número de mulheres na política enquanto não houver definitivamente uma reforma no Brasil, que inclua, entre outras mudanças, a votação em lista fechada com alternância entre homens e mulheres. Trata-se do voto proporcional com listas fechadas e regra de alternância de gênero. A Argentina, senhor presidente, adotou esse modelo e hoje tem 35% de mulheres na sua Câmara de Deputados, conquistado entre uma e outra eleição. A Costa Rica elegeu quase 39% das mulheres. Outras medidas estão sendo adotadas, estão na ordem do dia para melhorar essa condição. Países da Europa, países do nosso continente têm posições melhores aqui do Brasil e, no geral, a maioria deles adota este procedimento, porque não só valoriza uma presença maior das mulheres, mas também valoriza a política, onde já se viu, senhor presidente, em junho do ano passado,
O que a imprensa procurou mostrar é que o povo brasileiro estava abominando os partidos políticos. Mas como se faz política sem partido político? Eu sou daquelas que aprendi desde cedo que mais importante do que o político é a política. Mais importante do que o político é o partido político, porque o político passa. Acabamos de ouvir um pronunciamento de 1 hora do senador Pedro Simon. O senador Pedro Simon se vai, não volta mais ao Senado. Ano que vem, não seria ele candidato, como ele próprio relatou, mas o seu partido continua, a sua política continua. O senhor daqui a uns anos não estará mais aqui da mesma forma que eu não estarei, senador Paim. Mas a política que eu defendo hoje dessa tribuna, amanhã estará outra, ou outro defender da mesma política. Então o que nós temos que fazer é politizar a nação brasileira. E a politização correta da população se dá através do estabelecimento de partidos fortes que nós não temos. No Brasil, não. No Brasil, o povo elege pessoas, vota em pessoas e naquelas que têm mais visibilidade. E as que mais têm visibilidade são as que mais dinheiro têm. São aquelas que têm o maior poder aquisitivo. Portanto, senhor presidente, é necessário a reforma política que trate, como corajosamente a presidenta Dilma falou, corajosamente, a mulher tem que estar mais presente na política de nosso país. Essa necessidade que nós temos em nosso país, senhor presidente, além de outras, como a punição que eu falei, enfim, uma série de necessidades que nós precisamos abordar. Eu gostaria, por fim, já concluindo, de mencionar os dados que foram divulgados essa semana pelo Fórum Econômico Mundial, acerca da igualdade de gênero no Brasil. O Brasil, senhor presidente, infelizmente, mesmo tendo uma mulher na presidência da República, caiu. Pasmem, os senhores, caiu 9 posições no ranking acerca da igualdade de gênero, comprovando a baixa participação das brasileiras na economia, sobretudo, e na política. O país ficou na 71ª posição entre as 142 nações analisadas, no estudo chamado Global Gender Report. No ano passado, o país havia ficado no 62º lugar e esse ano ficamos na 71ª posição. São números tristes, senhor presidente, que nós precisamos mudar. Agora, a mudança virá, como disse, através de uma reforma política, e a reforma política inclusiva de gênero não é algo que deva ser discutido somente por mulheres, mas por homens também. Eu aqui quero concluir, e concluir mesmo, presidente Paim, registrando um projeto de lei, que é uma PEC, do senador Aníbal Diniz, que tem vindo repentinamente, repetidas vezes à tribuna para falar desse projeto, que é o projeto que reserva 1/3 das vagas dessa casa para serem ocupadas por mulheres. Tem gente que ri. Nós sabemos disso, mas isso, senhores senadores, acontece em muitos países do mundo. Alguns adotam a lista fechada com alternância de gênero, outros adotam a reserva de vagas no parlamento, mas todos, muito mais do que o Brasil, se preocupam em inserir a mulher na política brasileira. Me permita, senador Gans, concluir. Eu sou daqueles também que não rio por essa questão e, pelo contrário, eu acho séria, uma proposta tranquila, equilibrada, que busca dar oportunidade a todos. E, por isso, eu sou o relator do projeto. E já adianto que o meu parecer é favorável. Se depender de mim, a CCJ vota já semana que vem. Meus parabéns pelo seu pronunciamento e pela defesa que faz desse projeto, que eu tenho a alegria de, em parceria com Vossa Excelência, defender. Muito obrigada, senador Paim. Obrigada não só pela parte que faz ao final do meu pronunciamento, mas pelo apoio vivo que Vossa Excelência dá, que não é só nos pronunciamentos, mas é na forma de agir, de votar em todas as comissões dessa casa e no plenário, sobretudo. Muito obrigada, senador Paim. Parabéns, senador.